Olá, meu nome é Tayane Jacob, sou fashion designer formada pelo Instituto Marangoni em Milão e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a nossa concepção de coleção do projeto A Arte de Ser Cuiabano. O nome da nossa coleção chama O Peixe Morreu pela Boca, que é esse quadro que vocês estão vendo aqui atrás do nosso grande artista João Sebastião. Uma coleção de roupa é feita de várias etapas. Basicamente são 3 etapas, assim, e elas são divididas entre elas em várias outras, que é a pré-concepção, a parte de pesquisa, a concepção, que é a parte onde você define a sua coleção, suas formas, sua cor, o mood da coleção, o humor, a essência, e a parte da pós-concepção, que já é a parte onde a gente corta o tecido, monta e faz até a peça piloto. Não, a gente não faz tudo de uma vez só, a gente sempre faz uma peça piloto para entender o seu custo, para entender se a roupa tá boa, se não tá boa, e aí aprovado você faz sua coleção. Para você não se perder nessas etapas, é muito importante que você tenha um cronograma, e ele pode ser livremente adaptado, como for melhor para você. Na primeira parte da pré-concepção, a gente começa com a pesquisa. A gente fica com tanta informação que a gente fica meio perdido e a gente faz um mapa de coleção. A gente tem uma autora aqui no Brasil, gente, eu tô colando um pouquinho, tá? Chamada Doris Treptow, que em seu livro Inventando Moda, ela explica pra gente que normalmente são 3 famílias, que é a família básica, aquele tipo de roupa que nunca sai de moda. A família fashion, que é aquele grupo de roupa que segue 100% a tendência da moda daquele momento. E tem a vanguarda, que são aquelas peças de roupas mais conceituais que não necessariamente vão para a loja, mas que ficam num desfile ou que vão para a vitrine. Enfim, e a nossa coleção, a coleção O Peixe Morreu pela Boca, ela é 100% conceitual. Ela tem, obviamente, elementos de tendências, mas a gente focou muito no conceito, principalmente por causa da nossa referência, que vocês vão entender mais para frente o que eu estou falando. Então, nessa primeira etapa, você deve estudar e reconhecer os segmentos do mercado da moda, ou seja, você precisa entender mais ou menos qual público que você conversa, você precisa pesquisar elementos socioculturais. Aqui você também vai fazer um painelzinho com as tendências e o consumo da moda. É muito importante, porque aqui fazendo esse painel, você consegue entender seu público-alvo e você consegue entender quais as tendências a tendência da moda daquele momento que você vai usar na sua coleção. Nessa parte você também estabelece a produção de cada peça da coleção. Lembra que eu falei para vocês a vanguarda, o fashion e o básico? Seriam como se fossem famílias fashions. Então, basicamente, você faz assim. Um exemplo, eu tenho 3 peças de conceito, tenho 4 peças na família vanguarda, tenho 5 peças na família básica e 6 peças na família fashion. Então, aqui você consegue entender quantas peças tem a sua coleção e, a partir daqui, você consegue fluir a coleção. Lembrando sempre que a gente faz tudo baseado no público-alvo que você quer conversar. E aqui também, por último, quando você já sabe as famílias, quantas peças por família, você cria um mapa de produtos de acordo com formas, cores, preço e público-alvo. Feito tudo isso, a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de concepção. Então, aqui nessa etapa, você vai definir a essência da sua coleção. Aqui você vai definir qual é o humor dessa coleção. Normalmente, a gente começa fazendo um mood board da coleção. Eu, no meu caso, não precisei fazer, porque eu já tenho aqui, ó, atrás de mim, o meu quadro. O meu quadro, ele já me dá as formas que eu preciso para essa coleção, ele já me dá as cores que eu vou trabalhar nessa coleção, e ele já me fala o público-alvo que eu vou conversar nessa coleção. Basicamente, extravagante, que seria esse o meu público, né? O João, ele tem essa característica de formas extravagantes, cores extravagantes e nada muito combinado. Então, isso já era um norte para a gente começar a coleção. Aqui também a gente define a silhueta. Isso é uma coisa muito importante que muitas vezes é perdido. A silhueta são as formas das roupas, né? Inclusive, a gente faz uma cartela separada para a silhueta.
a gente coloca os grupos um lado a lado ao outro. A gente vai deixar o exemplo dessas cartelas aqui embaixo com o link para download na descrição do vídeo. Aqui você também define os materiais, os aviamentos. Então, basicamente, nessa etapa, a gente define público-alvo, a essência da coleção, cor, silhueta, formas, tecidos e materiais e fornecedores. Importantíssimo, fornecedores. Sempre é uma das partes mais importantes, é uma das partes que a gente deixa por último. A gente dá jeito. Os fornecedores é sempre uma coisa que você deveria... Eu gosto de jogar os fornecedores lá para frente, na primeira parte. Não é todo mundo que faz isso, mas eu acho muito interessante quando você já tem uma ideia do que você quer na sua coleção. Primeira coisa é correr atrás, ir atrás. Eu, por exemplo, tive que ir atrás de estampa, de designer de estampa. Então, eu queria alguém que conversasse com a minha essência, né? Com a essência da minha coleção. Eu jamais poderia pegar, por exemplo, nessa coleção, alguém que trabalha com estampa de aquarela, que não faz sentido num quadro do João Sebastião eu jogar uma aquarela, uma vez que ele é sobre exatamente a potência de cores, de formas, de coisas desiguais, desarmoniosas, mas que no final ficam muito maravilhosos. A concepção. Eu gosto de falar que a criação nunca está criada até que esteja criada. Nessa coleção mesmo, eu comecei com uma ideia, que era, eu queria a metade da cara da onça como o revers do blazer. A gente vai colocar uma foto aqui, produção. Aqui. A gente vai colocar uma foto aqui, né, produção? Então, eu só sabia isso, eu só sabia que eu queria que a cara da onça fosse essa parte do blazer que a gente chama de revers, que é a parte que fica para fora. A partir disso, a gente começou a criar a coleção que conversasse com as formas, que conversassem entre si, e ela foi se dando. Então, basicamente, ela foi sendo criada enquanto ela foi sendo criada. E nessa parte, você já monta a estrutura real da sua coleção. Lembrando que, sempre baseado no seu público-alvo, e que tudo que você botar de informação vai ser a partir dessa informação que o modelista, que é quem desenvolve a modelagem, quem faz, quem desenha a camiseta, quem desenha o vestido para ser cortado depois no tecido, ele depende dessas informações que você vai dar. Então aqui a gente define o mood board, que é a essência da coleção, a gente define a cartela de cor para dar direcionamento nas cores que serão usadas na coleção, a gente define a cartela de aviamentos, aqui também a cartela de estampa, que é importantíssimo. Às vezes você nem tem uma coleção com estampas, mas se você tem, é muito importante você ter essa cartela de estampa. Cartela de aviamentos, ou seja, tudo que você vai usar enquanto zíper, aplicados. Zíper, botões, bolsos, qualquer coisa, qualquer detalhezinho. Por exemplo, na nossa coleção a gente usou algumas correntes. Você tira a foto, coloca a referência, né, para ficar mais fácil e para você também ter noção, mais para frente você vai entender como na sua ficha técnica, do preço, precificação de cada peça, quanto te custou cada peça. A cartela silhueta, como eu já falei para vocês, então basicamente a forma e caimento, o croquis, a partir disso você termina todas essas cartelas e é a partir daí que você vai fazer o croquis, que você vai desenhar o seu croquis com a sua roupa. Aí você vai fazer a ficha técnica dessa roupa. Basicamente, a ficha técnica é você pega essa roupa, vamos supor que você desenhou um vestido. Então, você vai ter que fazer ele em escala. Rosto, você tem que ter a altura do seu rosto, né? Do seu olho, a altura do pescoço, a altura do ombro, a altura do busto, cintura alta, cintura baixa, quadril, joelho e tornozelo. Então você tem que ter todas essas alturas e você tem que tentar escalar elas o máximo perto da realidade, como ela seria no corpo da pessoa. Para quê? Para mais uma vez a modelista entender como é a sua roupa. Porque normalmente o estilista não fica com a modelista, olha, a roupa vai ser assim, assim. Imagina numa produção a larga escala. Então é impossível que isso aconteça. Então, as informações para que essa peça seja desenvolvida enquanto desenho de roupa mesmo, que depois vai em cima do tecido para ser cortado e costurado, tudo isso tem que ir na ficha técnica. Na ficha técnica você coloca o tipo de botão, por isso é importante de sempre a gente colocar as referências. Vamos supor que você tem uma estampa, você coloca estampa 001,
e aí você usa um botão 001. Tudo isso você tem que colocar como referência, porque na hora que ele for costurar a roupa, ele precisa pegar aquele botão de referência certo, porque senão pode ir um botão diferente, por exemplo, daquilo que você desenhou. A gente também aqui faz o mapa de grupo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo dos grupos de moda, que tem o básico, o fashion e a vanguarda? Aqui a gente tem um outro grupo. Você pode continuar nessa linha, mas vamos supor que você tem 2 grupos de vanguarda ou 2 grupos de roupa básica, 2 famílias de roupa básica. Então aqui você coloca família 1 lado a lado, porque isso a gente já determina como essa roupa vai ser apresentada no desfile. Então a família 1, ela tem que se conversar, a família 2 também se conversa, e elas entram juntas no desfile, e normalmente, isso não é regra, elas têm o mesmo tipo de aplicações, ou seja, os mesmos tipos de aviamentos, né? Então elas se conversam. Aqui a gente também faz, por último, o mix de produtos, importantíssimo e muito chato de fazer. Você vai colocar basicamente a porcentagem de cada peça na coleção. Exemplo, eu tenho três calças na minha coleção. Se a minha coleção tem 10 peças, isso daria um total de 30% da minha coleção. Então, a gente precisa entender quantas peças essa coleção tem e a porcentagem entre si. Mas isso aqui é mais uma coisa de mercadologia, assim, é uma coisa mais de custo, né? E organização também, porque são muitas etapas e a gente pode sempre se perder. Acredite, isso vai acontecer. Feito tudo isso, a gente vai para pós-concepção. Aqui é onde todo o trabalho que você teve até agora deságua. Aqui é onde você vê a magia finalmente acontecendo. É aquela hora que dá um friozinho na barriga que você fala, tá acontecendo. Então, basicamente, aqui é onde a gente vai pegar tudo que a gente fez até agora e botar em prática. Aqui a gente vai começar a fazer a modelagem da roupa. Então, a gente vai precisar do croquis, a gente vai precisar principalmente da ficha técnica. Importantíssimo, sem isso é impossível fazer a roupa. A peça piloto, a gente chama de peça piloto, são aquelas peças que a gente... Vamos supor, você fez uma modelagem, né? E você já cortou. Normalmente a modelagem aqui, a gente começa, primeiro passo, modelagem. A modelagem, ela é feita normalmente num papel mais mole, enquanto está sendo desenvolvida uma espécie de papel manteiga. E quando ela já está ok, você acha que ela já está boa, a gente traça ela em cima de uma cartolina, um papel um pouco mais duro, para justamente ela não estragar e para a gente poder ter para não se movimentar, mais ou menos, para a gente poder cortar. Então, você faz a modelagem, você confere a modelagem, você transfere a modelagem, corta ela certinho, vamos supor que você tem um short, você faz a modelagem do short certinho e aí você vai para o corte. Botou a modelagem em cima do tecido, cortamos. Essa parte é muito importante. A parte do corte, as pessoas não dão muita importância, mas é aqui onde você vai evitar o seu desperdício. É muito importante você posicionar corretamente, ou pelo menos de uma forma com que você não desperdice tanto tecido. Eu, nessa coleção, por exemplo, tive um pequeno problema de desperdício, por isso que eu estou atentando tanto vocês para isso. A nossa estampa, que a produção vai colocar bem aqui, ela tem 2 carinhas de onça, sendo que uma fica no meio. E essa que fica no meio é justamente a que me dá, que eu tenho o fio do tecido. Porque, além de tudo, o tecido ele é feito de tramas, né? Então, ele tem um fio para cá, ele tem um fio para cá e ele vai fazendo. Se você cortar de forma com que não acompanhe o fio, o caimento da roupa não acontece como você tá querendo. Muito pelo contrário, estraga completamente a roupa. Então, como eu usei muito, lembra para vocês que eu disse que a criação não está criada até que esteja criada? Como eu não tinha preparado essa coleção, que foi uma coisa assim, que eu fiquei tão extasiada que eu realmente fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Eu perdi muito tecido, porque eu usei muita a cara da onça. Mas porque eu precisava do tecido no fio, a gente usou só aquele meio. O desperdício foi ridículo. Eu estou fazendo aqui uma coleção conceito com 5 looks.
Mas você imagina se você está fazendo isso para vender, e imagina se você faz isso a larga escala. Então é um prejuízo que a gente não quer correr. Não aconselho, não gostei que aconteceu isso comigo, não aconselho mesmo. Então, assim, basicamente, aprender a posicionar, estar muito atento com a face do tecido. Lembrando que o tecido ele tem duas faces. Ele tem a face que vai para dentro e ele tem o lado que você usa. Então, basicamente, aqui nessa pós-concepção, a atenção ela fica mais voltada para quando você vai colocar a modelagem no tecido para cortar, para não haver desperdício. E lembrando que tudo isso depende da ficha técnica. Importantíssimo você lembrar isso. Se você esquecer um zíper na sua ficha técnica, esse zíper não vai existir na sua roupa na hora que ele for desenvolvido. Passamos do corte para finalmente a costura. Felicidade total quando você vê a peça criando forma e virando a sua peça piloto ou a sua peça de referência. A partir dessa peça de referência, todas as outras pessoas que estiverem trabalhando vão saber o que exatamente fazer e você não precisa ficar refém de apenas uma pessoa. Vamos supor que você contrata um lugar que tem mais de uma costureira. Você não fica refém só de uma, não apenas uma pessoa poderá fazer esse trabalho se tiver uma peça de referência, onde você pode tocar, entender qual é o caimento, qual é a forma, enfim. Peça piloto cortada, costurada, aprovada, só sorrir, ir para o braço e sua coleção está feita. Meu nome é Tayane Jacob e esse foi um guia prático de como desenvolver sua coleção.